Ok. Sejam todos bem-vindos aí. A gente dá continuidade com a nossa aula aí, certo? Minimizar aqui. Então, nossa aula aí de instalações elétricas prediais, dá continuidade, certo? Né? E hoje eu vou estar focando direto aí na nossa apostila e na nossa situação de aprendizagem, ok? Então, aqui no nosso conteúdo do curso aqui, ó. Nós temos o primeiro livro aqui, né? Tá clicando aqui nele. Então tá aí, ó, instalações eletroprediais. Ele vai estar dando aí uma base para você estar desenvolvendo as atividades. Aqui é todo o índice, né? Rapidamente, que não dá para falar sobre toda a apostila. Aí tem toda a introdução aqui e começa, ó, pessoal. Vou ampliar aqui para aí, ó. Aí, antes de chegar aqui na BR, ele vai estar falando aí sobre as capacidades aí, né? Certo? Metodológicas, de organização, sociais, capacidades técnicas, né? Certo? E vamos mais direto ao assunto aqui, ó. Sistema de alimentação elétrica, né? Certo? Não pode esquecer que aqui no estado de Goiás a gente utiliza 220 volts monofásico, né? Lembrando que é fase neutro. Nós temos aí o bifásico, né? Que são as duas fases aí, mais o neutro também, certo? E nós temos aí o trifásico, que é as três fases e o neutro, né? Então, no caso, é feito um levantamento de carga, e aí, por exemplo, na caso da residência ou comércio, você faz o levantamento de carga e define, de acordo com a NTC 04, revisão 4, define qual o padrão que a gente vai estar fazendo a instalação elétrica. Então, por exemplo, vai definir se o padrão é monofásico, bifásico ou trifásico, ok? Dando um exemplo simples, vamos dizer que na sua casa tem um chuveiro só, né? E uma parte de iluminação, né? Eletrodoméstico, como geladeira, micro-ondas, né? Certo? Coisa mais simples. É um padrão monofásico. Com a potência mais elevada, a gente já colocaria o bifásico. Exemplo, vamos dizer que na sua casa tem dois chuveiros, certo? Esses dois chuveiros, para você fazer um equilíbrio das cargas, você colocaria um chuveiro em cada fase. Aí você teria um equilíbrio de carga. Pessoal, aí na minha casa tem três chuveiros, ou dois chuveiros e um ar-condicionado. Aí, na fase R, você coloca um chuveiro, na fase S, coloca outro chuveiro, e na fase T, você coloca o ar-condicionado. Aí você tem um equilíbrio das fases, né? A instalação fica de acordo com a norma técnica, né? E a durabilidade dela é bem maior. Então, ele pergunta aqui, ó, você sabe o que que é as normas ABNT? Se você tiver um caderno aí, você já pega para você fazer a anotação ou guarda isso aí na cabeça. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Então, tudo que é simbologia que a gente trabalha aqui, pessoal, no Brasil, a gente utiliza essa norma. E na ausência dela, a gente utiliza uma norma chamada norma DIN, norma IEC. Norma DIN, por exemplo, significa Instituto de Normatização, o D é de alemão, ok? Instituto de Normatização alemão. Então, às vezes você vai estar utilizando uma simbologia bem próxima da ABNT. Dá um exemplo clássico aqui para vocês, ó. Nós temos um contato chamado contato NA. Aí você vai aprender contato NA, isso aqui, ó, aberto. Aí contato NA é representado por
no Brasil aqui como NA, que é normalmente aberto. E lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, se você for trabalhar lá, tiver a oportunidade de trabalhar lá, já é NO. O é de Open. Open é aberto. E essa simbologia aqui é assim, ó. Contato aberto, ó. Tá vendo? Essa aqui é do Brasil, essa aqui é fora. Só dando como exemplo, né? Certo? Então, tá vendo aqui, ó? Associação, vamos ampliar, ó. Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? ABNT. Tudo que a gente vai trabalhar na parte de instalação elétrica, nós trabalhamos com a parte de norma técnica. Também nós temos essa norma aqui, pessoal, certo? Essa norma aqui, ó, a gente fala que é NBS 5410. Norma Brasileira de Regulamentação 5410 para baixa tensão, ok? Certo? E aí, essa norma aqui você leva até no máximo 75 quilowatts ou 66 kVA. Você sabe o que é kVA? kVA. kVA significa kilovolt ampere, ok? Certo? Então, 75 quilowatts ou 66 kVA. Pessoal, o que que significa isso? Quando você coloca padrão trifásico na sua casa, no máximo é essa potência aqui, ó. Aí você fala assim, nossa, vai montar, o cliente está querendo montar uma serralheria lá no fundo da casa dele. Não, vai trabalhar com muitas máquinas de solda. Se ele ultrapassar essa potência aqui, pessoal, aí ele já utiliza um negócio chamado demanda contratada. Então, empresas que já têm uma potência mais elevada, como o banco, né, Banco do Brasil, Bradesco, hospital, certo? Supermercado de alta potência, prédio, edifício, já não utiliza padrão, ele utiliza o quê? Uma demanda contratada que compra um transformador, certo? E geralmente esse transformador agora não é N, é equatorial, né? Certo? Para manutenção do equipamento e trabalha com essa demanda contratada, ok? Certo? Então, empreendimentos que ultrapassam esse valor de potência não utiliza padrão, utiliza transformador, que é o que? Uma demanda contratada. Aí monta uma casa de força, ou chamado de subestação. Aí aqui a gente tem essa definição, ó. Na área residencial a gente fala que é B1. Na área rural, certo? A gente fala que é B2, por exemplo, fazendas, né? Certo? Interior, aqui mais essa parte rural, né? E comercial B3. Iluminação pública B4, certo? Quando você pegar sua conta de energia, vai estar uma dessas descrição aqui, ó. Ok? Certo? Então tá aí, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, certo? Né? De consumidores do grupo B. Então tá aí, ó. Dá uma ampliada aqui para vocês, né? Então aqui ele dá um exemplo aqui da 14039, né? Aqui, ó, tá vendo aqui o exemplo que eu falei para vocês, ó. Então aqui acima de 75 quilowatts, ó, certo? Acima de 75 quilowatts, por exemplo, pessoal, esse supermercado, né, essa fábrica, essa escola aqui, esse hospital, acima de 75 quilowatts, de acordo com a norma técnica, ele tem que ter também, montar essa casa de força que eu falei para vocês, tem que manter o esquema de projeto elétrico, certo? De circuitos unifilares, certo? Tudo em dia, certo? E também tem uma documentação chamada portfólio.
Aí é tipo uma pasta, né, com vários documentos, né, do local, certo? Na parte de instalação elétrica. Aí tem um detalhe, tá? Nessa casa de força, pessoal, já chega o quê? Já chega uma tensão elevada, tá? Dando um exemplo aqui, ó, de supermercado, já chega uma tensão de, já vamos aqui para a parte aqui de conversão, ó, 13,8 kV. Eu tô na tela. Agora entrei. Entrou? Deu certo? Agora deu. Seja bem-vindo, tá? Alô, mano. Faz hora que eu tô aqui, o trem tá conseguindo. É, Mas tá tá certo. beleza. Seja bem-vindo. Tá dando continuidade aqui, tá bom? Então Falou. aqui, ó, nós temos aqui, por exemplo, 13,8 kV. E no caso aqui, por exemplo, nesse supermercado tem a parte da subestação. Tem o transformador, chega a 13,8 kV e rebaixa essa tensão, chega na entrada do transformador, que a gente chama de primário, no secundário sai 380 volts trifásico e 220 volts monofásico, certinho? No caso da fábrica, eles já trabalham com a tensão mais elevada, eles trabalham com 34,5 kV. Por exemplo, aí, Ambev, Minerva Foods, Pif Paf, certo? Já passei por essas empresas tudo aí, ó, certo? Ano passado. Aí significa que é 34.500 volts. Da mesma forma, chega esse valor alto, elevado, e rebaixa para 380 volts e 220 volts. Este caso é de demanda contratada. Dando continuidade aqui na nossa apostila, ó, ele mostra aqui uma parte aqui do nosso sistema elétrico de potência, conhecido mais como CEP, tá? Se tiver um caderno aí para anotar, esse aqui é o sistema elétrico de potência. Então, você imagina que a gente tem vários tipos de geração elétrica, certo? A eólica, né? Painel solar, nuclear, mas basicamente 80% ainda é, né? Na parte da hidrelétrica. Então, aqui nós temos um exemplo aqui da hidrelétrica, tá vendo aqui, ó? Gera, certo? Aí pega aquelas torres gigantescas, né? Ele vai chegar primeiro no transformador elevador, eleva essa tensão até para 750 kV, alguns casos 230 kV, menos, né? De acordo com o estado, se é mais próximo ou mais distante da usina hidrelétrica. Vai passar aqui pelas torres, né? Gigantescas, certo? Né? Aquelas de metal que vocês veem aí nas BR da vida aí, certo? Essa aqui nós chamamos de linha de transmissão. Bem, esse valor elevado, tá vendo aqui, ó? 700 kV, 500 kV, 230 kV, 138 kV. kV significa 1000. Então aqui é 138 mil. Aqui, se fechar um curto-circuito aqui, não sobra nem a identidade, nem a foto da identidade do caboclo. Aí vem aqui, ó, vem para esse transformador aqui, que a gente fala que é abaixador, rebaixa a tensão e ele vai aqui para uma rede chamada redistribuição. São aqueles postes que tem nos bairros, certo? Só que aqui ainda não tem um 220. Aí ele ainda trabalha com 13,8 aqui, ó. Na hora que ele chega aqui, ele rebaixa novamente, certo? Para ir para as casas. Aí saiu 380, 220. No caso de São Paulo, é 127 volts, ok? Então, aqui no nosso CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, nós temos geração, transmissão e distribuição, certo? Aí você vai ver essas abreviação. Na elétrica, a gente trabalha bastante com abreviação. Então, nós temos AT, alta tensão, MT, média tensão, PT, baixa tensão. Por exemplo, nós temos volts representado pela letra V, amperes representado pela letra A e nós temos resistência elétrica representado pelo ômega e ohms, né?
em homenagem ao nosso cientista que estudou essa grandeza elétrica, por exemplo, George Simon Ohm. Então tá aqui a geração, ó, hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, nuclear, tá vendo aí a fotinho? Essas são aquelas torres de transmissão que eu falei para vocês, ó, certo? De acordo com a tecnologia, pessoal, agora as torres tem uma que é só pequenininha aqui, ó, estalhada aqui, ó, com os cabos de aço. Você vai ver que não tem. Esses aqui são modelos mais antigos. Você vai ver que as novas agora são as pequenas, assim, toda estalhada, com os cabos de aço segurando, assim. Aqui é o pessoal qualificado que trabalha com alta tensão, né? Certo? Tá vendo lá o pessoal dando manutenção? Essas são as redes de distribuição que eu falei para vocês, ó. Então, passando aí. Aí tá nosso todo o estado aí brasileiro aí, certo? De acordo com o que trabalha a central elétrica, né? Aqui no nosso caso aqui, né? Já mudou já, né? Para era a CELG, né? Só que agora é equatorial, ok? A central elétrica. Então aqui nós temos aqui mostrando aqui a nossa rede primária aqui com a tensão elevada, né? Certo? No poste. A rede secundária é o seguinte, pessoal. Eles pegam, é porque o transformador, por que que a gente fala rede primária e rede secundária? Porque o transformador tem entrada e saída. Então você imagina que você tem um transformador aqui, ó, lá no poste lá. Todo transformador é assim, ó. Você imagina que você tem aqui, ó, as buchas aqui, ó. Aí chega as fases aqui R e ST, mas não tem um neutro. Então na hora que ela chega aqui, ó, certo? Aí ela vai sair o que, ó? Vai sair os bornes aqui, ó. Então aqui, ó, você tem um neutro representado pela letra N. Aí você tem as fases aqui R, tem a fase S e tem a fase T. Também conhecido como fase A, B e C. E na parte visual, a gente utiliza com a corzinha branca, naquelas torres de geração, cor branca, vermelho e azul. Ou preto, desculpa. Aqui dando um exemplo aqui dos estados, né? Aqui no caso aqui, estado de Goiás, ó. Estado de Goiás, no poste lá, ó, você tem 13,8 kV no primário e na saída aqui você tem 380 volts, que é o trifásico e 220 volts. Aí tem todos os estados aqui, tá vendo? Padrão de entrada de energia, tem que estar utilizando a norma NTC 4, revisão 4 da Equatorial. Essas aqui são as simbologias, certo? Eletroduto no teto, no chão, a fase, o neutro, filter, de acordo com a norma técnica atualizada, NBS 5410, agora o TER está passando, tá? Caixa para medidor, fusível, chave seccionadora, transformador de potência, transformador de corrente, né? Certo? Transformador de corrente com dois núcleos. Então, aqui no caso, a simbologia do SPDA, certo? Que é o para-raio. Então, aqui, algum exemplo aqui dos... Isso aqui é a caixa de medição, né? Isso aqui vocês já conhecem já, né? É um medidor, né? Certo? A maioria dos medidores agora estão sendo substituídos. Esse aqui é o antigo, com disco, né? Dá muito problema. Agora todos os medidores estão vindo digital, ok? Esses aqui são os dispositivos de proteção, que são os disjuntores que vem lá no padrão, né?
monofásico, bifásico ou trifásico. Lembrando que o disjuntor protege contra curto-circuito, também pode proteger contra uma possível sobrecarga. Função principal, curto-circuito. Esse aqui é o sistema de aterramento, ó, tá vendo lá? Ó? O cabo veio aqui, ó. Aí uma haste aqui, ó, de cobre ou copper weld fincada aqui, ó. Esses são os condutores aí, né? Certo? A gente utiliza com cabo semi-rígido. No caso aqui, eles estão dentro dos eletrodutos. Vou dar uma paradinha aqui para dar uma verificada aí, ver quantas pessoas já estão aí, tá tudo ok. Tá tudo certo, professor. Tudo certinho, né? Vocês estão me vendo aí? Estão escutando? Tranquilo? Estamos sim, estamos vendo sim. Beleza. Então, dando continuidade aqui. Então, ele fala aqui sobre caixa medidor, de proteção, aterramento, né? Bom, Então, aqui, ó, parte importante. Ampliar, ó. Então, nós temos aqui, ó, padrão de entrada, tá? Certo? O padrão de entrada, ele pode ser aéreo ou subterrâneo, tá? Subterrâneo debaixo da terra aqui, ó. Certinho? Então, aéreo ou subterrâneo. Aí tem duas diferenças, tá? Do padrão. Quando você vai fazer a instalação do padrão, pessoal, então, se o poste estiver na mesma calçada, o padrão que a gente compra é de 5 metros. Mais barato. Pouca coisa, porque tudo tá caro hoje, né? Se o poste de energia, esse poste aqui, ó, for do outro lado da calçada, certo? Atravessando a rua lá, ó, certo? Aí você vai comprar o padrão de 7 metros. Significa que ele é mais caro, ok? E aí, comprou o padrão, verifica que a saída vai ser aérea ou vai ser subterrânea? A aérea é por cima, que vai lá para sua casa. Ou é subterrâneo, que é esse caso aqui, tá vendo? Subterrâneo tá aqui, a saída para casa, ó. Aqui tem um aterramento, tá? Aí aqui, ó, tem a fiação, vem pro quadro de distribuição, quadro geral de distribuição. Nós temos circuitos terminais. O que é o circuito terminal? Chega lá para iluminação, tomada, chuveiro, certinho? Aí, dica do especialista. Tá vendo aqui esse aterramento aqui, ó, do padrão? Você não utiliza ele para casa. O aterramento aqui que é feito aqui é específico para o centro de medição aqui, ok? Então, não esquece. Padrão do outro lado da rua lá, 7 metros. Padrão no mesmo lado da calçada, 5 metros. Um pouco mais barato. E mostrando aqui a ligação, né? Aqui no caso aqui monofásico. Aqui uma ligação bifásica, duas fases e um neutro, né? Aqui no caso aqui é uma trifásica, é 3 fases e um neutro. Ah, aqui, ó, pessoal, já dá uma informação para vocês. Ó. Vou pegar nesse aqui que tá mais bonitinho. Aí. Antigamente tinha uma rede que trabalhava, certo, em todo o Brasil, que é uma rede que a gente chama de rede convencional, ou popular falando que é uma rede, certo, aérea. Então aqui, ó, o primeiro aqui é o condutor neutro, a fase RST ou a fase ABC. Só que todos esses condutores aqui desencapados, ok? Certo? Ou seja, você lascar a mão lá, né, leva um chocão. E aí o que que ocorria? Ocorria que não tinha uma manutenção correta. Aí esses cabos aqui, antes de chover, tem um vento, né?
eles pegam, vai para um lado para o outro e fechava curto e pronto, né? Tava feito aí o problema, né? Hoje, de acordo com a ONS, certo? Que é um órgão aí nacional de sistema, certo? O que que a gente trabalha? Não trabalha mais com essa rede. Trabalha com a rede chamada rede compacta. Nessa rede compacta, você imagina aqui que o neutro vai no condutor aqui, ó, e o fio fase, por exemplo, R, S e T, todos eles são incapazes com a isolação, que dura bastante para suportar o sol e a chuva, né? Vamos jogar em uma durabilidade aí de 15 a 20 anos, ok? E aí não tem um problema de fechar curto. E aí a questão da manutenção da rede melhora, né? Ok? Aí você fala assim, professor, mas no meu bairro ainda é aéreo ou convencional. É para ser trocado em todo o bairro do Brasil, ok? Então, com certeza, um dia vai estar chegando aí na sua rua, ou próximo da rua aí. Passando de rede aérea ou convencional, né, para rede compacta. Então, aqui ele dá um exemplinho aí, certo? Montagem de casa de força. Nós temos aqui um poste, né? Derivação, tal, chegando aqui, ó. Ramal de ligação, equipe transformador. Então, dando continuidade aqui. Ferramentas e equipamentos que se utiliza, né? Então, com certeza um dia você vai usar aí, trabalhar na parte elétrica aí, ó. A trena. Geralmente isso aqui é uma mão na roda, tá? Certo? Primeiro você compra aí igual o professor, compra uma mais baratinha. Eu ainda tô na mais barata. Você compra a parafusadeira, ok? A, a top da galáxia é amarelinha, tá? Ok? Então, aqui é bom você ter um nível, né? Você vai trabalhar aí para instalar os equipamentos, pra você evitar de estar deixando o equipamento torto. Você vai utilizar, não esse daqui é bem, né? Vai utilizar arco de serra, certo? Né? E vai começar, ó, sendo aluno do professor Alan, vocês têm que começar a mudar aí o linguajar. O pessoal vê Essa um aí é boa negócio para desse. cortar. Essa aí é boa para cortar cano, professor. Dente de Pois é, parede, é ótimo. bacana. Dente de parede aí Aí não. é bom também, né? Eu não tenho um desse, não. Eu tenho um arco de serra mesmo, sabe? Né? Aí eu tenho ele tanto para cano como para metal. Que é a serrinha, você muda, né? Aí você vai precisar também do martelo aqui, ó. Compasso a gente utiliza um de plástico, não. A gente utiliza de metal, tá, gente? Essa turquesa aqui, eu tenho uma dessas aqui, ó. Certo? Tá, né? Calculadora a gente utiliza mais de celular, né? Certinho, né? Os alicate, a gente precisa de alicate universal, alicate de corte diagonal, alicate de bico, chaves, geralmente é uma chave de 1/8, 3/16, 1/4, né? Tanto Fenda quanto Philips, né? Certinho. O multímetro ou alicate a perímetro, pronto, né? E também eu precisar de escada de abrir. Aí é bom você ter uma caixinha de ferramenta, né? Caixa de ferramenta, professor, não é dessa daqui não. Eu utilizo uma daquela azul de 6 gavetas, né? Eu tenho 3 caixas de ferramenta. Aí direto falta ferramenta ainda, hein? Pensa. Eu tenho uma caixa que é só com essas chaves aqui, ó. Certo? Esse martelo aqui é bom também, ó. Né? Que é de borracha, né? Você dá umas pancadas para evitar de danificar a peça. Aí dá um exemplo aí dos alicates que eu falei para vocês, ó. Esse aqui é o alicate de bico, certo? Tem um alicate de bico chato e um alicate de bico redondo, certo? Aqui você tem uma chave aqui que a gente fala que é a chave de engenheiro, porque ela abre aqui e fecha aqui o tamanho que você quer, né?
Ela tem vários tamanhos, pequeno, médio e grande. Eu tenho uma dessa aqui, média. Esse alicate universal é melhor você comprar do melhor, né? Certo? Esse aqui já é bom, Gedore, Tramontina, né? É alicate prensa terminal, também tem uns melhorzinhos também. Aí alicate de bico aí, ó, bico redondo também. Esse aqui é o de corte diagonal. Esse aqui é um alicate de bico já curvado, né? Tem um alicate de bico, pessoal, que é com a molinha aqui, ó. Tá parecendo que é esse aqui, deixa eu chegar perto aqui. É esse aqui, ó. Aí você tem a molinha, só que esse aqui é bem mais fino aqui, a pontinha. Pra quê? Porque tem a arruela. Eu trabalho com segurança eletrônica também, CFTV, alarme, portão eletrônico. Então você imagina quando a gente vai dar manutenção lá no portão lá, você imagina que eu tenho que tirar isso aqui lá no... Tirar para trocar a engrenagem. Tem uma arruela desse tipinho aqui, ó. Aí eu corri até para achar esse alicate de bico aqui, ó. Esse alicate de bico, você enfia ele aqui e aqui, ó. Imagina que aqui é vazado. Você coloca essas partes aqui e tira só para tirar a engrenagem do motor. Fica o alicate de corte diagonal, ótimo para fazer a emenda do condutor, né? Esse aqui é alicate universal. Alicate universal, você pegando aqui ele na posição correta, ele exerce até 6 toneladas aqui na ponta do eixo aqui, ó. Na ponta dele aqui, ele pode quebrar um osso, viu? Então, a vantagem do alicate universal é que ele tem a parte de corte, tem essa parte aqui, e ainda, dependendo, você pode colocar um cano aqui desse tamanho aqui, ó, para fazer o aperto ou desaperto da porca, né? Certo? Além disso, já tem um alicate já universal, mais carinho um pouquinho, que aqui ele faz a prensa terminal também, ó. Aqui ele vem com o furinho aqui para prensar terminal. Esses aqui são os tipos de alicate desencapador. Esse aqui é o mais baratinho de todos, certo? Você tem aqui uma regulagem dele. Tem esse daqui que é baratinho também. Esse aqui é o top. Esse é o top. Esse aqui é o alicate desencapador, certo? Tem de várias marcas aí no mercado aí, certo? Só que aí um desse aqui, pra você ter ideia aqui, ele chega até R$ 200. 200, 250. Mas esse aqui é o top, que aí você faz a regular, você coloca o condutor aqui no meio, aperta ele e desencapa. Ele, além de desencapar o fio, ele tem também o preço terminal, tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse daqui e tenho esse daqui, ó. Esse aqui é o alicate prensa terminal. Aqui é tubular, tá? Certo? Tem uns pinos que são com tubinho. Esses são os tipos de chave de fendas. Se você tiver uma caneta aí para anotar, depois quiser ver a aula gravada, não esquece, chave de fenda que a gente mais utiliza, o professor tem, certo? Para fazer a instalação e manutenção, é chave de fenda de 1/8, 3/16 e 1/4. 1/8, 3/16 e 1/4. É o que a gente mais utiliza para esses parafusos aqui, ó. Certinho? Certo? Geralmente parafuso, pessoal, a gente tem essa rosca aqui que a gente chama rosca soberba. Essa aqui a gente tem com rosca, aí rosca fina e rosca grossa, certo? E aí tem a diferenciação dos parafusos de cabeça, né? Tem a cabeça, professor, do parafuso? Tem. Tem cabeça tipo panela, tem a cabeça sextavada, tem a cabeça Phillips, certo, né? Tem a cabeça do parafuso com acabamento e assim sucessivamente, ok? Aí aqui já é o parafuso Phillips, certo? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é de rosca soberba, né? Certo? Rosca soberba a gente utiliza bastante para madeira. Esse aqui é bem para madeira. Só que tem uns que a gente utiliza que tem um formatinho diferente, que ele é o alto brocante, tá? A parafusadeira é ótimo, né? Tem um canivete para o eletricista, certo? De vez em quando você vai ter que desencapar um fio lá em determinado local que tem um posicionamento meio complicado.
E aí você tem que usar esse alicate aí, ó. Esse punhal. Essa aqui é a tarraxa. Hoje é difícil você utilizar a tarraxa, viu, pessoal? Tarraxa aqui é meio da época do professor. Essa tarraxa aqui era para fazer rosca no eletroduto. Geralmente os eletrodutos agora, pessoal, trabalham com transição box. Você não precisa fazer rosca. Então aqui, ó, você imagina que você tem aqui, ó, a parte do condulete, que é a caixinha, né? Aí você chega o eletroduto aqui dentro, aqui, ó. Aí ele só encaixa. Aí você prende o eletroduto com a abraçadeira. Aí tem a abraçadeira de meia polegada, 3/4, uma polegada e meia, e aí vai, certo? Né? Então, no caso da tarraxa, é utilizado para fazer a abertura de rosca. Isso aqui é a famosa linha de bater, que é utilizado para fazer a marcação. Imagina que tem um giz aqui dentro que você estica aqui, puxa ela e ela deixa a marquinha. Quem já tem um dinheiro não utiliza isso aqui, utiliza a trena, né, eletrônica. Isso aqui de vez em quando você vai precisar, que são as limas, tá? Certo? Tem que tomar cuidado com a lima, porque ela tem um material de carbono mais elevado aí, qualquer coisa que você deixa cair no chão, ela quebra. Aí tem ela chatinha assim e tem ela meio, né, circular, tá vendo? Meio cilíndrica, né? Aí tá aqui os nomes dela, tá vendo? Quadrada, meia cana, triangular, faca, redonda, né? Essa aqui é boa, tem dessa daqui, a plana, a quadrada e a meia cana. São os tipos de martelos aqui, martelo, marreta, ó, certo? Esse daqui eu não tenho medo, marretinho eu tenho, né? Eu tenho esse e esse daqui, ó, certo? Que a gente mais utiliza. Esse aqui é o nível, né? Ele dá a posição aí tanto na horizontal como na vertical. Isso aí para evitar o quê? Você vai instalar um quadro geral de distribuição. Aí você coloca ele aqui em cima e vê se você colocou o quadro torto ou não, antes de fixar ele. Esse aqui é o prum, mais utilizado na alvenaria, né? O dobrador de tubo, também difícil de utilizar, que geralmente a gente compra curvas, né? Certo? Esse daqui já é rebitadeira, tá? Utilizamos vários rebites aí, 1/8, 3/16, 1/4, né? Esse aqui é o arco de serra que eu falei para vocês, tá vendo aqui, ó? A lâmina você pode utilizar tanto para PVC como para metal. Dica do especialista: quando você for serrar um cano aí que tiver com dificuldade, você não coloca ele na horizontal, você coloca ele na diagonal, onde você vai conseguir retirar mais material do cano. Serra mais rápido sem quebrar a lâmina. E toda vez que você estiver serrando, não pode entortar o arco de serra. Se você entortar ele para lá ou para cá, para a direita ou para a esquerda, você pode quebrar a lâmina. Eu falo aqui sobre tubos, soprador térmico para fazer curva no parafusadeira, furadeira. São as brocas, né? Certo? Isso aqui é para madeira, né? Isso aqui é para madeira também. Aí a gente tem broca de aço rápido, certo? Aí fica a dica: quando a gente vai furar metal, pessoal, a gente utiliza broca de aço rápido. Tem diferença, tá? Quando a gente vai furar parede para colocar bucha, certo? Bucha S6, S8 ou S10, você utiliza broca de vidia. Dá uma broca de vidia aí, ó. Ah, você quer uma broca de vidro para furar a parede? É. E aí, para quê? Qual o tamanho da broca que você quer? Você quer a broca de 6? Você quer a broca de 8? Ou quer a broca de 10? Tem que perguntar pro cara legal, tá? Por exemplo,
quando você vai fazer a instalação daquele suporte para televisão, certo? Quando você vai fazer a instalação desse suporte aí, certo? A gente compra bucha 10, tá? E já coloca o parafuso sextavado, porque aí não pode cair de jeito nenhum. Aquele suporte lá não pode cair, porque senão o cliente fica bravo demais, vai quebrar a TV, né? Então você vai comprar a broca de vidia, vai comprar a bucha S10, né? Certo? E vai estar colocando aí. A pessoa, vou fazer uma instalação só que é no teto e tem forro. E aí tem uma bucha específica para forro, tá? A senhora, eu quero bucha para forro. Ela é branquinha. Aí ela é diferenciada, tá? A bucha que a gente utiliza para a parede, pessoal, ela é cinza, meio cinza. E aí a dica que o professor dá, compra uma bucha com... Ela tem uma auréola aqui, ó. Certo? Então, aí facilita para você colocar o parafuso. Pessoal, a gente já está meio que finalizando a nossa aula de hoje, hein, certo? Aí depois eu vou estar dando continuidade nessas apostilas e nas nossas atividades, tá bom? Certo? Vou deixar meio que aberto aí a perguntas, certo? Alguém tem pergunta aí sobre a aula ou sobre a atividade? Já começou a fazer atividade? Tá com dúvida? A hora é agora. Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone aí, né? E eu gostaria de agradecer a presença de todos também, certo? João, Luiz, Vitor, Francisco, Adriano, Jonathan, Eu. Adélio, Fernando. Tem alguma... Vocês conseguiram já fazer alguma atividade? Tiveram tempo para fazer atividade? Não? Ninguém fez atividade? As minhas já tá pronta sim, falta só enviar. Uai, que é isso, hein? Hã? As minhas também já tá pronta já. Eu já enviei as minhas já. Ah, já, né? Aí, ó, Já. só o ouro. As minhas também já foi todas enviadas, professor. Ah, tá bom. E aí eu vou estar fazendo a avaliação, certo? Né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar lá na plataforma e eu vou estar passando, respondendo para vocês, ok? Se eu não estou enganado, eu vou acompanhar vocês até no final aí, né? Das matérias, né? E vamos torcer, né? Para todo mundo estar pegando o certificado no final, tá? Ok? Certo? Ok. Vocês já chegaram a participar da aula presencial? Sim. Vocês tiveram aula com quem? Com o Virgílio? Com quem? Danilo. Tá Ah, tendo com o Danilo. Agora é o Ah, Leonardo. tá. E aí, vocês ligaram alguma coisa já? Não, ainda Ligaram? não. O Leonardo falou assim que a gente vai partir na prática lá agora, na próxima aula agora, que a gente vai ter com ele, ele vai levar a gente lá para fazer a ligação lá. Certo. Aí ele explicou mais sobre planta baixa, alguma coisa assim, sobre projetinho. Não, isso ele explicou. Tá explicando direitinho. Agora é só parte prática lá. Ah, bom demais, né? Então é isso aí, galera. Essa aula agora ele deu aula sobre contator, relé de temperatura. Aí ele falou que na próxima aula agora a gente vai para a prática lá. Ah, tá certo. Não, beleza. Ótimo. É isso aí. Aí é bom vocês participar também da aula presencial, que na aula presencial vocês já tiram suas dúvidas, né? E conseguem aí desenvolver as atividades. Ok? Ok. Tá certo. Pessoal, eu vou estar finalizando a aula então, certo? A aula vai ficar gravada e a gente vai estar colocando na plataforma, tá? Eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e fica com Deus, tá bom?
Fernando, tem alguma pergunta? Ô, professor, Pode boa falar. noite. Eu entrei na aula aí um pouco atrasado, porque, infelizmente, eu não fiquei sabendo que ia ter essa aula EB hoje. Para mim era só aquela de ontem, né? Aí entrei um pouco atrasado aí e realmente não estava sabendo de nada. Não sei se alguém comentou isso aí no grupo, mas não estava sabendo dessa aula de hoje. Tá certo. Não? Pois essa aula tá. As datas estão no site, entendeu? Quer ver? Deixa eu baixar aqui, ó. Vocês conseguem ver aí, não conseguem? Minha tela? Consegue, tranquilo. Vou ampliar aqui, tá, cara? Legal. Alô, meu bom. Tá vendo aqui, ó? 7/8, tá vendo? Sim, A próxima aqui é de 14, tá vendo? correto. E aí tem as outras, né? Certo. Mas não tem problema, não. Que bom que você Porque estava conseguiu. acostumado com o pessoal do monitor, né? Avisar a gente da aula EB, mas realmente as datas estão tudo corretas mesmo. Cochilei Não, mesmo. tranquilão. Tem problema, Obrigado, não. senhor. Boa noite. Boa noite, fica com Deus, tá? Tenha Com uma Deus, muito ótima obrigado. semana, tá? Opa, todos nós, né? Obrigado, professor. Tá. Galera, legal. Vou estar aqui encerrando a nossa reunião e qualquer dúvida vocês podem mandar aqui no chat, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.